Agora, assim, gente, hoje, dia 15 de junho, é um dia muito importante. É um dia em que a gente comemora o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. O que significa isso? Primeiro, triste que existe violência contra a pessoa idosa. Segundo, que a gente precisa ter consciência disso para agir. Essa violência não pode existir, não pode. É tão difícil, tão doído acreditar que isso é uma realidade em alguns lares. E é isso mesmo, a maioria das vezes começa em casa. Às vezes é com filho, com neto, com parente. A nossa equipe foi para as ruas para ouvir alguns idosos. A gente conversou também com uma especialista em envelhecimento, que é a Marília Berzins. E é triste essa realidade e você vai acompanhar comigo agora. A violência e a falta de respeito contra a pessoa idosa é mais ampla do que podemos imaginar. Para ter noção dessa situação, nós viemos até as ruas para saber o que eles enfrentam no dia a dia. Diariamente, você vai pegar no metrô, é uma loucura, todo mundo passa por cima, ninguém te dá lugar, os jovens não respeitam, estão nem aí. Fui dentro da condução, uma mulher mexeu comigo, falou que eu era velha, que eu era moça, não podia sentar num lugar de idoso. E eu tenho 64 anos. Os idosos são muito mal recebidos, assim, principalmente em coletivo, ônibus, os motoristas não tem respeito e vai com tudo, não espera, acha que a gente já fica mais lenta, mais de idosa, né? Não, falta de respeito, né? Um ser humano, né? Porque todo mundo vai ficar velho um dia, né? Eu também fui jovem. Acho que é um absurdo. Eu já vi muita gente sofrer na mão de filho, na mão de nora, sabe? Já vi coisas terríveis na minha vida. Como que a senhora se sentiu nessas ocasiões? Eu chorei, né? Eu senti assim, que ela me atatou, né? A violência contra o idoso é uma realidade e precisa ter um fim. E isso é um problema social, como explica a especialista em envelhecimento, Marília Berzins. Eu acho que a sociedade precisa rever a sua relação, o seu conceito com a velhice. Nós temos uma sociedade que ainda discrimina, preconceitua as pessoas mais velhas. Nós precisamos que a sociedade entenda que envelhecer é um processo natural da vida, que cada vez mais teremos pessoas idosas na vida social e que as pessoas idosas não são um peso para a sociedade. Eu quero lembrar que violência contra o idoso é uma violação aos direitos humanos e ela também se dá numa relação desigual de poder entre quem agride e, no caso, a pessoa idosa que é a vítima. É muito importante falarmos sobre a violência como nós estamos fazendo neste momento, porque muitos idosos sequer reconhecem que estão sofrendo violência. Não acho que é normal você ser maltratado por ninguém, nem pelo seu filho, por sua filha, pelo motorista de ônibus, pelo um funcionário público. Por ninguém. O seu lugar que você tem direito no transporte coletivo, você tem que reivindicar sim que aquele lugar é destinado a você, mas também nós não podemos entrar numa onda de violência se resolve com violência. Não, nós temos que ter o princípio da cultura de paz. E lembro, o futuro do Brasil é a velhice. Cada vez mais pessoas idosas viverão e nós precisamos desenvolver uma cultura de paz e uma cultura que respeite as pessoas idosas, porque envelhecer com dignidade é um direito humano fundamental. É isso mesmo, doutora Marilda. E sabe que existem dados que dizem que em 2050 seremos 65 milhões de idosos. A gente precisa ficar com os olhos bem atentos, né? A doutora falou sobre a importância da gente não permitir nenhum tipo de violência e eu acho que a gente precisa levantar a bandeira do respeito ao idoso. Os orientais têm muito essa cultura, que é a coisa mais linda e importante. Aliás, a própria Bíblia fala que os mais jovens aprendem com os mais velhos. Respeito precisa, tá? Mas tem novidade para os idosos e hoje quem traz essas novidades é o doutor Ângelo Carbone, advogado, nosso amigo, que fazia tempo que não vinha. Que bom que você voltou, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Um prazer recebê-lo. Estou muito feliz de estar aqui. E principalmente num dia como hoje que é tão importante.
Me chamou a atenção a doutora falar assim, alguns idosos não percebem que estão sendo desrespeitados. E é um fato, né? A reclamação do idoso é que ele começa a pensar mais devagar, né? Mas, na verdade, eles não sabem os direitos que eles têm. A ONU, em 2006, ela, inclusive, a tônica desse início de tudo, ele definiu uma situação de direitos dos idosos internacionais. E já em 2007, o Estatuto do Idoso veio pleno. Então, idoso, começa a pensar. Idoso já começa nos 60 anos. E quando chegar nos 80, é master. O Estado prepara tudo para vocês, dá todos os direitos possíveis. Você chegou lá no ônibus lá, você olha, não tem lugar para sentar. Você começa a reclamar, começa a falar alto. Eu tenho certeza que qualquer pessoa de lá vai pegar o sujeito pelo pescoço, vai tirar e vai colocar você. Você tem de reclamar. Teu filho está deixando você num canto lá no quarto lá, e você só sai daquele quarto para ir buscar o teu INSS. Liga para 190. Quando chegar na tua casa lá o policial militar, ele vai levar você para a delegacia do idoso, você vai contar o que está acontecendo, teu filho vai ficar uma moça, ele vai parar de fazer isso daí. E se ele continuar, ele vai preso. Se a tua família pegou e tirou tudo que você tinha, que é rotina para mim lá, chega lá o idoso lá, ele não tem mais nada. Isso no escritório de advocacia. Ele não tem mais nada, você não acredita, o idoso lá, tiraram a casa dele, ele doou para a sobrinha, tiraram o dinheiro da conta dele, limparam o sujeito. E o pior você não sabe, tem gente que faz assim, primeiro vem a neta, leva ele para a casa dela, porque ele está lá vulnerável, e tira 90%. Depois vem o outro, lá, a prima de não sei o que, leva ela para casa dela e tira o resto. E um segura o outro para ganhar o tempo prescricional, para ele não poder reclamar ou para ele morrer antes. Gente, é só contar na delegacia do idoso o que está acontecendo, que eles vão anular todas essas doações, essas vendas, vão mandar buscar o dinheiro, vão devolver para você, você vai ter dignidade. Outra coisa que você não sabe, você está no leito lá, você está doente, é obrigatório ter alguém acompanhando você. E se você, por algum motivo, você tiver algum problema físico, você não pode andar mais, por exemplo, o Estado, o INSS, dá 25% a mais da tua pensão para você ter uma pessoa do teu lado. Então, na verdade, o que você tem é de reclamar. Se um sujeito na tua rua xingar você ou tratar você mal, chama a polícia, chama o 190, põe esse vagabundo na cadeia que acaba esse problema. Agora a gente precisa de uma coisa. Fala. Empoderamento do idoso, porque você está falando e aí eu estou me colocando no lugar do idoso. O idoso muitas vezes está se sentindo ali acuadinho. Mas ele não pode. Então. Nós temos políticas para isso. Você procura a delegacia do idoso, conversa com o delegado. Você não tem condição, pede, alguém vai para você lá. Nós temos políticas municipais, estaduais e federais para ensinar você os seus direitos. O direito teu é pleno. Você tem muito mais direito que qualquer pessoa nova. Se alguém maltratar você, se alguém fizer alguma coisa errada, esse cara vai para a cadeia. E não é eu que estou falando, não. Eu simplesmente faço. Porque eu vou lá, abro um inquérito e a pessoa responde. Eu acho o seguinte também, tem uma coisa importante. Você tem aposentadoria? Você está sofrendo na casa do teu filho? Você já está cheio de ficar lá? Procura no site do Ministério Público, está cheio de casa de repouso que bate com o valor da tua pensão, da tua aposentadoria. Aí você vai morar lá junto com um monte de gente querida, um monte de idoso também, que vão fazer festa, vai ter festa junina, vocês vão viver, vão renascer, vocês vão até namorar. Porque idoso é só a idade, o resto a gente faz. É isso mesmo, na verdade aproveitar a sabedoria da vida, né? É que a gente mesmo tem um super preconceito, a gente tem medo de envelhecer, a gente tem um medo de ficar idoso, quando na verdade a gente precisa começar a ter orgulho de ser mais sábio, de já ter vivido mais, de ter mais experiência, mas a gente não pode, por conta de toda essa sabedoria, ficar caladinho e deixar que façam de você gato-sapato, né? Não, ao contrário, por isso é que existe um dia tão importante como esse. Hoje eu tô com o canal aberto porque eu quero a sua participação. Então tá aqui meu telefone, nosso WhatsApp é o 11 950 45 18 40. Pode mandar a sua pergunta, a sua colocação, até mesmo o seu desabafo. 11 950 45 18 40. Doutor Ângelo Carbone, você falou ainda há pouco de que é só ligar e fazer uma reclamação. A gente ligaria aonde? A gente liga primeiro para o 190, né? Aí vai aparecer lá os policiais militares, eles vão levar você ou vão pedir para o próprio delegado da delegacia do idoso comparecer lá e tomar conhecimento dos fatos. E o que é considerado violência? Qualquer coisa, olha, ameaça verbal, ameaça de agressão, maus tratos, qualquer situação. Você está em casa lá, por exemplo, trancado lá e você quer sair, você quer passear, já é uma situação. Outra coisa, aquele idoso que está bem, que está pleno, que quer fazer ginástica, é tudo metade do preço para a gente. É 50% de desconto na TV, é 50%
tem desconto no teatro, no cinema. Se não tem a placa lá dos 50%, você vai lá e mostra a tua carteirinha, olha, eu sou idoso, tua identidade. Eles vão dar na hora. Outra coisa que você não sabe também, as empresas, elas precisam de vocês para trabalhar. Você sabe que meus funcionários são idosos? Eles vão lá, não pagam a condução, tem preferência no banco, consegue passar em tudo que é lugar porque tem prioridade. O meu escritório funciona rapidamente com uma série de idosos que me ajudam direto e ganham seu dinheiro. É só se oferecer para trabalhar. Não tem que ficar quieto lá, triste em casa, não. Vai fazer ginástica, anda firme, vai e ganha teu dinheiro. Bom, tem já algumas perguntas aqui relacionadas à moradia. E aí é bem parecido, tem algumas perguntas que são bem parecidas. Vou fazer uma pergunta. O idoso, no caso, a casa é dele em usufruto. Os filhos já podem vender e ele fica sem onde Você tem que tomar um cuidado terrível nisso daqui. O usufruto de verdade é uma terça parte da casa. Então o pai, coitado, né? Ele pensando, olha, eu vou ficar livre de inventário, pensando nos filhos, eles vão ter que gastar quando eu morrer e tal. Eles doam a casa, anula a propriedade para os filhos e fica com o usufruto vitalício. O que é o usufruto vitalício? Enquanto eu estiver vivo, eu posso usar aquela casa, eu posso alugar aquela casa. Os filhos não vão vender coisa nenhuma, a não ser que eles obriguem você a assinar junto. Então você tem que tomar todo o cuidado do mundo. Outra coisa, teu filho está criando casa dentro da tua casa, põe ele para fora, chama a polícia. Ele tem que pagar aluguel para você se ele quiser morar lá. A casa é tua, o documento é dele só quando você morrer. Então eu vou explicar para você, é o seguinte, na hora que você morrer, eu espero que você não morra, eles vão levar o atestado de óbito de você lá e vai dar baixa. Se a tua esposa estiver viva, ela continua com o mesmo direito de usufruto. Quando ela morrer, eles levam o outro e dá baixa. Aí sim que eles podem alugar, que eles podem vender. Agora, por enquanto, a casa é tua. E eu vou falar para vocês, eu não doava coisa nenhuma, nem fazia usufruto nenhum. Deixa eles gastar o dinheiro na hora do inventário. A obrigação é deles. E outra coisa, se está no teu nome, você pode vender essa casa. Agora, se você fez usufruto, depende deles. E eles vão pegar o teu dinheiro. Isso é imoral. Perfeito. Doutor, em relação a LOAS, existe LOAS para o idoso? Você falou bem, olha que situação. Pô, eu trabalhei a vida inteira, mas eu trabalhei em serviço avulso e eu não tenho dinheiro, estou numa situação terrível. Aí meu filho não quer me ajudar. Porque eu não sei se vocês sabem, né? Vou responder do LOAS, mas os filhos têm que pagar a pensão para vocês. Se não pagar, entrar com uma açãozinha, eles vão pagar ou vão preso. Agora, o LOAS é o seguinte, quando eu estou, assim, um estado de Minas... Peraí, mas calma, eu quero ainda que o senhor explique melhor essa história. Não, daqui a pouco fala do LOAS, mas eu fiquei aqui pensando, o filho tem que pagar pensão para os pais? O direito do idoso é fantástico. Eu estou falando, vocês têm muito direito, vocês não sabem. Eu queria só dar uma aula só disso. Eu pretendo explicar para os idosos em 2 horas uma situação dessa, mas é assim, ó. O idoso, quando ele não tem um vencimento, ou ele ganha muito pouco, lá R$ 1.500 de pensão e tem que comprar remédio para isso daqui. Ele tem o direito de entrar com uma ação contra os filhos e exigir de 10% a 15% do salário de cada um, ou dos ganhos de cada um. Eu tenho uma senhora que ela estava desesperada. Ela tinha um apartamento, estava alugado, os filhos pegavam o aluguel e não davam para ela. Eu contei para a juíza devolveu o dinheiro do apartamento para ela, porque ela tinha o usufruto vitalício, é dela, e ao mesmo tempo cada filho dá 2 salários mínimos para a mãe. Um não pagou, foi para a cadeia. Então, não tem conversa. Você tem muita força. Você não sabe como é que é. Agora, o LOAS. O LOAS é quando a gente não tem condição econômica. Aí você vai no Estado, se apresenta, fala, eu não ganho nada e eu estou sofrendo porque meus filhos não me ajudam em nada. O Estado vai dar para você um salário mínimo por mês. Com esse um salário mínimo por mês, se você entrar naquela informação lá do Ministério Público, que eles têm um site, você vai achar uma causa de repouso que troca aquele LOAS pelo salário mínimo que você ganha. E você vai poder ficar numa casa decente. Então não dá para fazer. Outra coisa, se você não tem LOAS, vai tratar de fazer isso, pede para alguém. Se você não pode ir, pede para o teu filho ir, dá uma procuração para ele. Se você está muito abatido, não está lembrando direito, aí a gente pega, faz um curador para você, uma pessoa responsável, ele vai tratar de tudo isso. Mas você não pode ficar sofrendo. Você tem todos os direitos e o Estado garante. Ok, a Renata, de Três Marias, em Minas Gerais, ela faz o contraponto. Ela fala, Cláudia, parabéns pelo programa. A minha pergunta é, quando o idoso está debilitado e não aceita ajuda, esse é um problema sério, é o momento de entrar com uma ação de interdição. A gente conversa com o médico dele, ele vai dizer que ele não está bem para fins civis ou para todos os fins e vai ser
indicado. Normalmente é o filho mais velho, mas pode escolher qualquer um dos filhos. E ele, com carinho, com amor e com afeto, ele vai tratar dos direitos dele. Se porventura ele está doente numa cama, vai pedir a aposentadoria mais os 25%. E, gente, vocês não estão sabendo, esses 25% é integrado na tua pensão, na tua aposentadoria ou na pensão. É um direito de vocês. Vocês vão ter alguém do lado que recebe para isso, porque o Estado está pagando. Então é importante. Outra coisa, se vocês têm direito ao home care, é só entrar com uma ação. Eu já tive um idoso que tinha que fazer uma cirurgia e ninguém fazia. Sabe o que eu fiz? Entrei com uma ação, a juíza ligou lá para o diretor do hospital e falou assim: por que ele não está sendo operado? Ah, porque não tem material. Então tá bom, a senhora me dá o teu nome e tal, que eu vou mandar um oficial de justiça aí pegar a senhora. Sabe o que aconteceu? Fizeram a cirurgia para ela na mesma hora. Olha, Elizabeth de Salvador, ela ficou com dúvida em relação a esse percentual. Cláudia, minha mãe tem mais de 100 anos e está acamada há 4 anos. Recebe pensão de um salário mínimo. Eu posso pedir esses 25% já devia ter para ajuda? pedido, 25%. Se você não pede, vai perdendo esse direito, filho. E começa. E outra coisa, não esquece de rever a aposentadoria do idoso. Cada 5 anos a gente tem de rever, porque eles pagam menos do que é o direito. Então a tua mãe entra os últimos 5 anos que ela recebeu no juizado federal, pedindo uma diferença, ou seja, tudo aquilo que eles não pagaram corretamente e vai receber rapidamente, mais os 25%. O próprio médico que vai fazer a fiscalização, que vai verificar ela, vai constatar, olha, realmente está inapta, ela precisa de alguém e já autoriza a fazer esses 25%. Dá para fazer isso a semana que vem, até dá para fazer hoje. Ok. O Digenal de Gararu, no Sergipe, ele fala: quem tem a obrigação de cuidar do idoso? Sobrinho é obrigado a cuidar do tio? A primeira coisa que a gente vê primeiro são os filhos, né? Agora, se eles não tiver condições, aí vai para o sobrinho, sim. Mas, na verdade, sempre tem que ter alguém. O Código Civil prevê a necessidade de amparar as pessoas necessitadas. E o Estatuto do Idoso obriga a essa situação. Mas eu, de verdade, entraria contra os filhos e, se não tiver filho, contra o sobrinho. E outra coisa, se esse sobrinho já recebeu alguma indenização, ou já recebeu um imóvel, que normalmente o sobrinho vai lá e pega as coisas pode anular a doação por ingratidão. Se um safado desse ficar com o teu dinheiro lá, ficar com a tua casa lá e quer te colocar no asilo, você pode muito bem anular essa doação e ficar com esse teu patrimônio e vender e poder viver numa boa. Olha aí. Isso aí. Notícia importante essa, pode anular a doação. Fátima Toledo, de São José dos Campos, ela gostaria de saber se a negligência, ela quer saber se a negligência pode ser considerada uma violência contra o idoso, pois os filhos e netos não a visitam, não perguntam como ela está, nunca estão disponíveis para atender as ligações. E ela diz: ando com dificuldade de andar, então não consigo ir à feira, ao mercado. Eu não posso dar para ela carinho, amor, afeto. Eu não tenho condição para isso, nenhum advogado tem. Mas eu posso traduzir isso em dinheiro. Ela vai contar que ela está sofrendo, que o dinheiro que ela tem não dá, ela vai acionar os filhos dela, vai pedir alimentos. O juiz vai dar imediatamente, não vai perder tempo. Aí eles vão lá tratar bem dela lá, porque acho que vai ficar mais barato tomar conta de você do que pagar a pensão do juiz e ir para a cadeia se não pagar. Ok, a Cleudes da Vila Alpina diz: tenho 61 anos e cuido da minha mãe de 87, que está com depressão, mal de Alzheimer há 2 anos. Ela era cozinheira de uma escola da prefeitura, ela move processos contra a prefeitura há 17 anos. Ela pergunta: como posso fazer para agilizar esses pagamentos desses processos? Está para o juiz assinar, mas isso nunca acontece. Obrigada. O que é um absurdo, ela já está com 87 anos, quer dizer, há 17 anos esse processo rolando. Isso se chama precatório. O precatório é sério, porque demora para pagar. Mas você tem de apresentar, demonstrar que ela é idosa, esse precatório tem de mostrar que é de ordem alimentar e esse pagamento pode ser feito em até 1 ano. Então dá para mudar. É só ter um advogado especializado que entenda do caso e vá atrás. Outra coisa, muito cuidado. Toda vez que a gente pega e tem um direito para receber e não recebe, 13, 14, 15, vai lá no fórum verificar. Tem muito advogado, mau advogado, que não paga os clientes. Então, a gente não sabe de verdade. Era bom a senhora ir lá e verificar, ou mandar tua filha lá e constatar. Perfeito. E olha, em caso de... Você percebeu violência contra o idoso? Você está vendo alguma situação? 190 é ou cana. Ou diz que 100 também, né? E esse também é específico para ajuda no atendimento. Mas os anjos da guarda, esses policiais militares, eles já conhecem o caso. Você contar para eles, eles levam você para a delegacia do idoso. Nossa, muda tudo. Essa gente ruim vira tudo bonzinho. E se fizer moleza, eles vão tudo preso. Ok. Doutor Ângelo Carboni, muito obrigada. Ele está no site angelocarboni.com.br, angelocarboni.com.br. Mais informações no 11 3113
3003. 3113-3003. Muito obrigada e até a próxima. Foi muito rápido, né? Que pena. Uma pena mesmo. Que é um assunto que eu queria ficar aqui muito mais tempo, viu, produção?